Ah, como é que eu vou entrar aqui? Que eu quero participar da reunião, Clarinha. Como é que eu vou participar da reunião aqui? Como? Eu queria participar da reunião, todo mundo. Participantes. Aí. Erivan, você está nos ouvindo? Tem que aparecer. É, também. Aqui, ó. Cadê? Vá na câmera. O ícone da câmera, Francisco Erivan. Aí você bota, aí sua imagem aparece. Inicia o vídeo aí, ó. Calma aí. Acho que é levantar a mão. Não. Momento. Calma aí, rapidinho. Tô enrolado aqui. Na parte de baixo tem uma... Pronto, olha aí. Olha aí, cara. Eu tô aqui, a ajuda dos meus auxiliares, O bom é quando a gente tem auxiliar. O melhor é quando a gente tem o auxiliar. Quando a gente não tem, aí tem que se virar sozinho. Tá certo. Vamos ver, né? Vamos começar. Vamos começar boa agora. Boa noite a todos. Boa noite. Tá só esperando o amigo Erivan entrar direitinho, com a cara dele e tal, pra gente iniciar. E como eu já havia falando aqui para os amigos aí que chegaram mais cedo, os transformadores, né, as máquinas elétricas, que é o nome desse assunto nosso, ela existe dois tipos de máquinas elétricas. A máquina elétrica rotativa, que são os motores, e as estáticas, que é os transformadores. Então, a gente está estudando esse primeiro tipo de máquina elétrica, que é o transformador. O transformador, a gente estudou na primeira aula a parte física dele. De onde é que conseguimos jogar a tensão de um lado do transformador e chegar no outro. Quais os princípios físicos que estão por trás disso? Foi colocado na aula 1. Na aula 2, a gente começou a falar sobre transformadores. O transformador que a gente chama de transformador ideal. É aquele transformador que não tem as perdas. A gente sabe que tudo no mundo que a gente for fazer tem uma perda. Se a gente sai de casa para ir para uma padaria comprar alguma coisa e volta para casa, a gente já não é a mesma pessoa. A gente gastou alguma energia. Às vezes a gente come alguma coisa na padaria, vem com mais energia ainda, né? Então, isso tudo é a lei da natureza. Tudo tem uma perda. Tudo que você faz tem uma perda de energia ou tem um ganho de energia. E aquela lei de Lavoisier, né? Na natureza, nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Então, estamos em constante transformação. E o transformador, ele faz uma transformação. Ele transforma uma energia que chega num lado dele e sai do outro lado em outras dimensões. Vamos dizer que chega de um lado do transformador 220 volts e do outro lado sai a 13.800, que é o caso dos nossos transformadores de distribuição. De um lado entra 3 fases de 220, que entre fase, que a gente chama, dá 380 volts, e do outro lado do transformador sai 13.800 volts. Então, essa é uma forma de transformação. E transformadores, eles têm uma larga escala e uns largos tipos de aplicações. Vamos dizer que esse caso que eu falei é um transformador elevador. Tem também o transformador abaixador, que pega 13.800 volts e baixa para 280. Então, a gente tem que olhar um transformador a partir de agora e ver que ele é um elemento essencial para o sistema elétrico. Por quê? Porque ele consegue, através dessa elevação e desse abaixamento, fazer com que a energia que a gente possui na nossa casa ela seja transmitida a uma longa distância. Veja que hoje nossos pontos de gerações mudou. Antes a gente pegava uma energia que vinha lá de Paulo Afonso, da Bahia, ou vinha lá de Itaipu para chegar aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, exatamente. E hoje nós temos aí em toda a cidade pequenos projetos chamados de microgeração de energia solar e é jogada nesse sistema. E através dos transformadores que essa energia vai para ele e dele é distribuída, voltando, retornando para outras unidades consumidoras, outras casas.
Então, hoje, nós não temos mais um sistema de geração centralizado. A matriz energética brasileira descentralizou com eólicas, primeiramente, né? Que antes ela era centralizada em centrais hidrelétricas e também termoelétricas. E agora ela se descentralizou, ou seja, ela interiorizou através de eólicas e energia solar, onde essa energia que a gente consome aqui, praticamente ela está sendo produzida aqui mesmo, sem precisar ter um longo caminho a percorrer para chegar até nós. E a gente já sofreu com alguns apagões, né, que apagava uma linha de transmissão importantíssima, caía lá em São Paulo e vinha faltar energia aqui no Rio Grande do Norte. Então, aí, com isso, deu mais confiabilidade para a nossa rede de geração e transmissão e distribuição de energia até chegar ao consumidor final. E quem é esse cara, esse transformador real, né? Porque o transformador ideal é aquele cara que eu disse, que é aquele transformador que você joga de um lado e sai uma energia do outro. Mas o transformador real, ele acumula também nessa conta, existem umas perdas. Qual é a perda que vai acontecer? Uma perda por calor. Por quê? Porque quando você passa corrente dentro de um condutor e um transformador ele concentra muita corrente de um lado e vai jogar a corrente para o outro, ele esquenta muito. Não sei se vocês lembram como é. Deixa eu ver se tem um desenho transformador aqui real. Só tem desenhos fictícios. Nessa transformação, a corrente vai passar pelos cabos e vai esquentar esse cabo. Uma da transformação dessa corrente é em perdas por calor. É a perda que a gente chama por efeito Joule, que é chamada perda no cobre. Essa perda é assim, a corrente vem aqui e naturalmente vai esquentar esse elemento aqui. E por aqui vai se magnetizar e do outro lado a corrente vai sair. O que é que acontece no transformador de hoje, de distribuição nosso? Que a gente chega lá fora da nossa rua, tem quase que um em toda a rua. Se não tiver um em duas ruas, vamos dizer. Você vai olhar para ele e vai ver que ele tem um sistema de refrigeração, que é umas aletas, que ele tem um corpo dele e para fora tem umas aletas que aquele óleo ele circula dentro do transformador. Para quê? Para que o transformador não venha a derreter de tanto esquentar. E ele consiga se refrigerar e não vir a danificar o cobre que tem dentro dele. Então, a primeira perda do transformador real, a gente chama de perda no cobre, né? Que é devido à resistência, que está aqui, ó, perdas do cobre. Devido à resistência nos fios, dos enrolamentos. Que é aquela perda, PRI ao quadrado. O I, ó, o fator da corrente é elevado ao quadrado. Então, essa é a primeira perda. Todo transformador ele esquenta. Qualquer aparelho nosso, mesmo que não seja para ele esquentar, ele esquenta. O nosso aparelho de ar-condicionado, para funcionar, ele ainda apresenta pontos quentes, apesar de ele trabalhar para refrigerar o nosso ambiente. Para vocês terem uma ideia como o fator de perda nos enrolamentos está inerente a todas as máquinas elétricas, mas principalmente ao transformador, porque ele transforma grande bloco de energia. Então, a perda no cobre é quando você tem a corrente e ela passa por esse condutor, ela tem perda nesse lado e tem perda nesse outro. Veja aqui, ó, perda no cobre, olha o desenho aqui, ó. Veja aqui que aqui tem um caminho que a corrente passa, então durante todo esse caminho ela vai ter perda. Existe também a perda no ferro. A perda no ferro é quando você passa uma corrente aqui nesse enrolamento, como é que ele vai chegar nesse outro enrolamento aqui? Desse enrolamento, magneticamente, a energia vai percorrer todo esse ferro aqui. Se nesse lado não tivesse nada, ele ia ficar só magnetizado, não ia sair nada. Mas como do outro lado tem um enrolamento, e pela lei de Lenz, a lei da indução eletromagnética, a gente sabe que você ter um elemento condutor
próximo a outro, ele vai conduzir uma certa corrente elétrica. E veja que a proporção das espiras, ó, vai influenciar. Aqui tem poucas espiras, aqui tem muitas. Então, esse transformador aqui, ele vai baixar o nível de tensão. Vai vir uma corrente por aqui, vai vir outra corrente por aqui. Vai baixar. Então, a perda no ferro é quando ele perde aqui. Quando você coloca energia nesse lado, ele gasta uma energia para magnetizar isso aqui. Então, tem umas correntezinhas que a gente chama corrente parasitas, que devido à corrente induzida, desse que flui no núcleo de ferro. Flui pequenas correntezinhas aqui. E uma das maneiras da gente eliminar essas correntes que aparecem é através da laminação do transformador. Esse transformador, se você pudesse abrir e ver, ele é formado, ele não é maciço. Ele é formado por um conjunto de lâminas sobrepostas e essas lâminas elas são coladas uma na outra com um líquido, que esse líquido também é outro elemento para reduzir essas correntes entre uma chapa e outra, para que ela não ganhe tanta uniformidade. E temos as perdas por esterese. O que é esterese? A nossa corrente alternada, a todo tempo, ela está subindo e descendo os níveis dela. Ela é uma corrente totalmente com a frequência de 60 vezes, ou seja, passa 60 ondas em 1 segundo. Então, essa onda vai do mais para o menos 60 vezes em 1 segundo. E o que é que acontece? Ela forma esse gráfico aqui, olha, vai do menos para o mais, do mais para o menos. Ela faz isso 60 vezes por segundo. Então, você imagine o material magnetiza positivamente, desmagnetiza e magnetiza-se negativamente. Desmagnetiza, então isso acontece, veja só, em 1 segundo isso acontece 60 vezes. Imagine em 1 hora. Então, a todo momento o transformador está sofrendo esse impacto de estar no positivo, ora está no positivo, ora está no negativo. E mais, ele só consegue induzir essa corrente do outro lado por esse fenômeno aqui. Se a corrente for contínua, ele não transforma de um lado para o outro. Não vai ter esse poder de transformar. Essa corrente aqui tem que ser alternada para que ele passe por esse fenômeno físico para, assim, conseguir transformar a energia do primário para o secundário. E a perda por corrente parasita, ela acontece porque a corrente ela tenta ir contra, essa corrente parasita, ela vai contra a corrente injetada no circuito. Ou seja, a corrente que aparece, que é a corrente de excitação, de magnetização do núcleo. Então, com isso, existe essa perda, é natural. E quando a gente tem um transformador e coloca ele no modo real, ele se transforma, ele é representado como um circuito elétrico, onde ele tem o lado primário e o lado secundário. O lado primário de transformação. O lado secundário é o secundário de transformação. Então, vão surgir, para você modelar esse transformador para o que acontece eletricamente nele, vai surgir uma resistência R1, que estará no primário, uma resistência R2, que estará no secundário, uma reatância X1, que estará no primário, uma reatância X2, que estará no secundário. E também aparecerá uma resistência de magnetização e uma reatância de magnetização. Esse elemento de magnetização está inerente ao núcleo do transformador. Oi? Estão me ouvindo? Pronto. Qualquer dúvida, vocês cortam o microfone, vocês abrem o microfone e falam, viu? Eu estou aqui atento também a isso.
Então, esse lado aqui, olha, é a reatância e a resistência de magnetização, que está inerente ao núcleo. E esse R1, que é a resistência 1, e a resistência 2, o X1 e o X2, tem a ver com esse elemento aqui, que é o cobre, que está enrolado aqui. Quando ele está enrolado, ele aparece também uma reatância natural, devido ao enrolamento e à proximidade das bobinas. Então, esse aqui é o desenho de um transformador, é o formato de um transformador ideal. Não, real, na verdade. O ideal a gente viu que era bem simples, era primário e secundário. O real já aparece as reatâncias de magnetização, a reatância a reatância aqui que a gente chama de reatância de dispersão. E como é que a gente encontra esses valores? Através de ensaios nos transformadores. A gente tem o ensaio a vazio. Que tipo de ensaio é esse? É um ensaio onde você só liga um transformador sem carga nenhuma do outro lado. Ou seja, ele é ligado, é um chamado ensaio a vazio. Ele está só ligado num lado e no outro não tem carga para que ele se transforme aquela energia em Vi. Então, o grande objetivo de ter um ensaio a vazio é determinar as perdas no ferro, que é aquelas perdas no núcleo, que é a reatância de magnetização e a resistência de magnetização, e obter parâmetros elétricos do circuito equivalente, que eu chamo já, ó, RM, XM, que é a reatância de magnetização, indutância de magnetização, e o ZM, que aqui é a impedância de magnetização, que a gente já sabe que é Z, né, lá do nossos circuitos elétricos. Determinar a corrente a vazio, ou seja, a vazio é como? Como não tem carga do outro lado, ele está vazio, ele está sem nada esperando por aquela energia. Então, existe uma corrente chamada corrente a vazio. E também determinar a relação de transformação. Se você joga uma energia de um lado, quanto você espera ter no outro? Esse ensaio, ele também dá essa relação. E aí tem esses cálculos para você encontrar essa relação. Então, tem a relação aqui, através dessas formas. Potência de entrada igual a tensão de entrada vezes a corrente de entrada. Então, esse aqui vai aparecer o cosseno de φ. Esse cosseno de φ aqui é aquele que eu falei lá em circuitos elétricos. É o fator de potência. Aí você jogando, fazendo a matemática, no final, a corrente de magnetização será a corrente a vazio vezes o seno do ângulo, que é do fator de potência. É um pouco complexo a gente ver isso assim, e absorver, porque a gente não está fazendo a conta. Mas é bem interessante a gente conhecer isso aqui, por quê? Porque no futuro pode ser que alguém precise projetar um transformador e receber referências e ver se o transformador vai ou não cumprir o que o seu patrão exige, né? Então, temos aqui a impedância de magnetização, que é encontrada pela divisão da tensão de entrada sobre a corrente de entrada. A reatância de magnetização é encontrada através da tensão de entrada dividido pela corrente através da resistência de magnetização do ferro. A Xmag, né, que ele chama aqui, é dividir isso aqui, X, é a indutância de magnetização, é a tensão de entrada dividida pela corrente de magnetização. A potência reativa, QVAE, é a tensão ao quadrado, tensão de entrada ao quadrado dividido pela reatância de magnetização. Então, esses cálculos que fazem que os técnicos eles consigam pegar um transformador, fazer um melhoramento. Às vezes você chega numa usina, para usinar o transformador, tem que trocar óleo, trocar tudo. E no final ele tem que fazer esses testes para entregar ao cliente com a nova placa. Porque toda a vida que um transformador ele é mexido,
ele vem, ele muda um pouco as características. Então, você vai fazer uma nova placa para aquele transformador de acordo com os dados, os parâmetros que você faz através desse ensaio. Existe outro ensaio, que é o chamado ensaio em curto-circuito. É quando você coloca uma tensão, uma potência na entrada do transformador e do outro lado vai ter uma carga que vai consumir tudo que você colocar de um lado do transformador. É o chamado curto-circuito, ele vai consumir tudo. Então, esse ensaio, ele tem o objetivo de determinar as perdas no cobre, determinar a queda de tensão interna, porque ao entrar uma tensão no transformador, internamente ele já consome uma tensão. Determinar a impedância e a resistência e a reatância percentual. Isso tudo é através do ensaio de curto-circuito. E está aqui vários parâmetros que a gente consegue encontrar. A reatância de curto-circuito é a potência de curto-circuito dividido pela corrente de curto-circuito ao quadrado. A impedância em curto-circuito é a tensão em curto-circuito dividido pela corrente em curto-circuito. A reatância em curto-circuito, ou a impedância total, é a raiz quadrada da impedância em curto-circuito menos a resistência em curto-circuito, ambos ao quadrado. O fator de potência é igual à potência que está saindo lá em curto-circuito, dividido pela tensão em curto-circuito vezes a corrente em curto-circuito. E essa resistência total em curto-circuito é aquele R1 lá do transformador, que a gente viu aqui, ó, R1 mais R2, mais RL, da magnetização. Estou ouvindo quem está falando? É o Wilson, boa noite. Você só pega a matéria com cálculo, né, meu amigo? Rapaz, vocês escaparam de pegar essa matéria comigo completinha, viu? Porque eu ia cobrar isso tudo, viu? Bem direitinho. Misericórdia. Ainda bem, valeu. Eu vou fazer uma atividade avaliativa com vocês, onde eu vou aproveitar todos os conceitos que eu estou dando, todos os conceitos. Não vai ser os cálculos, porque não tem como praticar cálculo aqui com vocês. Mas os conceitos, você não escapa nem de uma linha aqui, não. Tudo que está passando aqui nessa tela vai ser cobrado no futuro. Tá legal então, doutor. Valeu. Valeu. E tem um ensaio em curto-circuito, né, que, através do cálculo da impedância percentual do transformador e da corrente, de um eventual curto-circuito no secundário. Ou seja, do secundário ele tem um percentual que vem para o primário. Então, essa impedância percentual é a tensão em curto-circuito dividido pela tensão do primário vezes 100. E essa corrente em curto-circuito, que é o ICC, é 100 dividido por essa impedância percentual vezes a corrente nominal do transformador. São coisas assim complexas, que a gente vê assim só números e letras, mas a gente pegasse um exemplo prático de um ensaio, porque tem pessoas que fizeram ensaios e anotaram os dados, para depois ser analisado e saber cada parâmetro desse através desses cálculos. Então, o ensaio de curto-circuito, o cálculo do rendimento, é a parte final que eu consigo fechar com essa parte de ensaio. O rendimento é aquilo que a gente espera de um transformador. Ou seja, você tem um transformador, você espera que ele dá 138 quilowatts de potência, que ele suporta transitar 138, então você espera que ele realmente cumpra com o que ele diz, né? Ou seja, é o rendimento dele. A gente tem aí motores que tem um rendimento 0,8, ou seja, ele tem um rendimento de 80%, da energia que chega nele, só 80% é transformada. E se o rendimento for alto ou baixo, ele não pode ultrapassar 1, né, que é o rendimento de 100%, e para algumas concessionárias, ela não aceita transformadores em níveis muito baixos. Ela precisa que ele tenha um rendimento acima de 90%, 89%. Tem uma regrinha lá
que eu não lembro bem de cabeça, que ela exige um padrão para o seu transformador. Você vai chegar com um transformador novo, colocar na Ecoseno, mas ela vai querer saber essas referências. E quem tem que levar para ela é o profissional, o técnico ou o engenheiro, quando for fazer um projeto que for para lá, para a Ecoseno, geralmente elas procuram que seja feito por um engenheiro, geralmente. Mas nada impede que um técnico faça e peça junto à Ecoseno para que ela avalie aquele projeto e aprove ou desaprove de acordo com as normas. Né? Então, ela tem um conjunto de normas e o profissional leva aquele projeto para que ela realmente analise. De teoria, nós temos apenas isso, mas eu quero ressaltar, né, que o transformador ele é o elemento um dos mais importantes do sistema elétrico. Ele é um dos mais importantes, porque ele é quem consegue fazer com que a energia transite em todo o sistema elétrico, porque ele vai fazer o papel de agente de empurrar a energia para frente, ou seja, com a potência que ele disponibiliza, ele empurra a potência para frente. Com isso, ele faz com que o sistema consiga gerar lá no Rio Grande do Sul e chegar aqui no Rio Grande do Norte. A mesma energia jogada lá. Tem perdas? Tem, porque o cabo ele é um elemento que tem sua resistividade. O próprio transformador, como a gente viu, também tem sua resistividade, tem suas perdas. E para isso é que tem um estudo específico que a gente viu hoje só sobre transformadores com suas perdas. Então, eu fico aqui aberto a vocês para alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, alguma coisa para debater aqui sobre isso, sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes e mais complexos da parte da área de elétrica. Por quê? Porque não, você viu aí que os cálculos ele demanda de um conceito anterior, que é o conceito de circuito elétrico, porque ele transformou, ele representa o transformador através de um circuito elétrico que ele é muito complexo de ser entendido, mas também ele lhe dá uma precisão muito grande, que ninguém está assim. Você vê que aqueles transformadores gigantescos conseguem levar e trazer energia sem problema nenhum, desde que ele esteja com as manutenções todas em dias, o óleo trocado, as buchas lá todas revisadas, sem estar sujas, sem estar conduzindo. Então, tudo isso aí, toda a nossa energia passou de uma forma ou de outra por um transformador. Eu abro agora o microfone aí de todos aí para quem tiver alguma pergunta, para a gente debater mais um pouquinho esse tema. Diga aí, Vitor, você abriu o microfone? Até agora, começando agora na aula, não tem uma dúvida não. Tem não, Vitor? Assim, você explicou aí bem aí sobre os transformadores, né? Tem as perdas. Isso. Uma parte, agora assim, um cálculo é mais Isso. Se nós formos ater aos cálculos, não dá, porque precisa de um acompanhamento muito de perto mesmo, sabe? É pegando e fazendo. Se vocês procurarem, vai ter muita gente aí ensinando a fazer o cálculo. Sim. Mas nenhum assim pega, assim, diz assim, você hoje vai aprender a fazer. Nenhum faz isso. Ele vai lá e diz assim, como fazer o cálculo de curto-circuito? Faz lá, uma apresentaçãozinha de um exemplo e pronto. Agora, fazer você entender, a gente tem que estar em sala interagindo, puxando um por um para dar fazendo a solução junto. Porque realmente não é fácil. Essa parte de transformadores, é uma das áreas que eu vejo que quando eu vejo um curso de engenharia elétrica à distância, né, que existe aí várias universidades muito boas, por sinal, eu vejo que o aluno de engenharia elétrica deve penar um pouquinho nessa disciplina. Nessa e umas 4 que eu conheço, que é bastante complexa. Essa daqui, tem mais outras também que são bastante complexas para você aprender, assim,
à distância, fazer esses cálculos. Mas a engenharia exige que você faça todos esses cálculos, saiba precisamente dimensionar e dar um laudo por um transformador. Por isso que a gente faz esses ensaios a vazio e a curto-circuito para dar laudo de transformadores. O transformador vem com defeito. Quem é que vai analisar? Um técnico, porque a empresa ela manda de São Paulo, de longe, chega aqui, o bicho não funcionar, ela vai contratar alguém para fazer esses ensaios de curto-circuito e a vazio e pegar um relatório e enviar para ela, para ver se é o caso dela mandar outro transformador e aquele ser devolvido. Tem uma série de exigências e é um aparelho bastante caro. Custa aí na faixa de 10 mil, por aí. Aparelho, só o transformador em si. Fora o conjunto de poste, de fiação, tem outro conjunto de proteção que vem após ele. Então, ele por si só já é uma peça caríssima. Então, quando chega aqui com um defeito, a empresa vai contratar um técnico, um engenheiro, fazer esses cálculos, esse dimensionamento, para ver qual é o problema que o transformador tem. Então, para isso, a gente aprende esses cálculos. É muito importante vocês se debruçarem neles. Possa ser que no futuro próximo, você com o seu CFT, né, que é o dos técnicos, o seu CFT na mão, seja contratado por uma empresa para analisar o transformador. Se você tiver esse conhecimento, vai ganhar o dinheiro da empresa, né? Vai olhar, vai analisar e vai enviar um relatório. O Alisson, só me diz uma coisa. A questão para analisar, né, um transformador, não seria um serviço contratado, assim, vamos dizer assim, a cargo de uma engenharia, de um engenheiro, ou um técnico também faz um serviço de análise de um transformador? Na verdade, vai depender do nível de exigência que a empresa queira, sabe? Por quê? Porque, na verdade, tem que ter um conjunto de aparelhos para que você faça esses testes. E um técnico eu não vejo essa dificuldade. Agora, pronto, se ela exigir um laudo, veja só, um negócio é um relatório. Relatório o técnico faz. Agora, laudo só faz o engenheiro. O que é que o técnico vai fazer? Ele vai fazer a medição, vai pegar todos os valores e entregar para o engenheiro. Ó, engenheiro, eu encontrei esses valores. Então, queira quer não, o técnico trabalhou. Entendeu? Vai ganhar alguma coisa. Então, ele fez essa aferição, porque nem sempre o engenheiro está lá no campo, na hora, não sei o quê. Pega aí e traga para mim. O cara tem que confiar na empresa e no técnico, o engenheiro, porque ele assina embaixo dos valores recebidos. Então, ele vai contratar qualquer técnico, vai contratar um cara que realmente tenha equipamento, tenha um know-how, assim, se preocupe com todos os critérios para uma boa medição. Aí, eles, em posse dessas medições, ele traz para o engenheiro essas medições. Talvez o engenheiro participe até em campo, olhando a situação. Não sei se em todos os casos acontece isso, porque é um perdido, na verdade. Quando acontece, geralmente todo mundo quer estar por perto olhando, averiguando, porque é uma coisa excepcional vir um transformador com defeito. Não é uma coisa certa, prática, não. É uma coisa difícil. Geralmente eles já se preocupam, as empresas se preocupam muito antes com isso. E se vier a ter alguma avaria, foi no trajeto. Foi aqui, não vem problema, não. Então, a posse desses dados, pronto, o engenheiro vai lá, faz o laudo, aí o laudo só pode ser dado por um engenheiro. Um relatório pelo técnico, beleza. Agora, um laudo, realmente, um projeto pode ser feito por um técnico. Agora, o laudo técnico, só o engenheiro dá. Isso aí é uma especialidade inerente de qualquer área. Se você pegar a área de civil e mecânico, qualquer laudo é dado por engenheiro. Professor, só uma pergunta. E o laudo de um eletrotécnico, ele não vale não também sobre... Não, o laudo, porque o eletrotécnico, ele não tem capacidade técnica pelas câmaras de engenharia de passar um laudo. Só o único profissional que passa laudo técnico é o engenheiro. É do mesmo jeito que a gente tem, praticamente, aí, paralelo, falando de médico, né? O médico e o enfermeiro. O enfermeiro, ele não pode receitar remédio. Só o médico. Mas o enfermeiro, ele cuida
ele vê o paciente tomando remédio, ficando bom, mas o cara que receitou está lá, né? Que foi o médico lá atrás. Então, tem essas diferenças. Tem esses campos, cada um com o seu. O técnico ele é mais presente no campo, muito mais presente na obra, é os olhos da engenharia. Enquanto o engenheiro está lá no projeto, às vezes não entende nem de campo muito, né? Porque quem entende é quem está no dia a dia. A nossa aula que está se encerrando, está faltando menos de 1 minuto. Eu acho que foi muito interessante. Diga aí. Alô, acabou, não foi o tempo? Está encerrando, menos de 1 minuto. Isso que eu ia falar, já está encerrando, que são 40 minutos, né, Walisson? Isso. Mas eu fico aqui com o WhatsApp, qualquer dúvida a gente debate pelo WhatsApp, viu, meus amigos? Estou aberto aqui para todos. Tá. E para essa aula, Walisson, é aquele mesmo processo? Também um resumo? Um relatóriozinho sobre perdas em transformadores. O transformador chamado transformador real. Valeu, professor. Obrigado a vocês de todos. Até mais. Valeu. Até mais. Boa noite a todos. Valeu. Valeu, boa noite a todos. Tchau. Tchau.